nós começamos a ver lá na agenda das crianças, ó, chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado, né? Eu tinha 6 filhos que iam para o colégio, todos na mesma hora, né? E o que estava acontecendo? Né? Aí um não gostava, outro já estava se acostumando com aquela... Com chegar com chegar atrasado. Aí a gente falou, ou a gente atua, ou isso pode gerar um acostumamento para eles. Eles dizem assim que não é problema receber uma correção, não é problema chegar tarde, não é problema... Não, calma. A ideia da educação é você levar para ele a descobrir o bem, o belo e a verdade. Vamos por aí para chegar no horário, para chegar no horário. Mas você não estava conseguindo. Então, aí começou uma conversa entre os pais, né? Falando, nós temos que resolver alguma coisa nesse sentido. Nosso problema era conseguir chegar nisso. Então, a primeira etapa, eu tenho que ter um problema, como é que eu estou e como é que eu gostaria de chegar. Este gostar de chegar é uma segunda etapa do plano de ação que é muito importante, que é chegar e conversar, né, com os envolvidos, né, com os 6, e ali eu tinha pessoas que estavam com 4 anos e pessoas com 12 anos. É completamente diferente a linguagem, né? É completamente diferente a linguagem. Eu tinha que juntar todos eles e começar a idealizar um sonho. Pessoal, vocês gostam de ser chamado a atenção? Vocês gostam de chegar lá? Não gosto. Um é diferente e tal, não sei o quê. A gente não consegue, é muita coisa, tal. Falei, não, a gente consegue. Então, um dos pontos importantes é que a gente tem que acreditar que essa mudança é possível. Porque se essa mudança for impossível, nós nem temos problema, porque um problema impossível já está resolvido. Solucionado está. Solucionado está. Então, a ideia foi conversar com eles, chamar os envolvidos, envolveu a mãe, começamos a ver qual é o problema. Bom, o problema grande que a gente poderia atacar de início era o uniforme, porque sempre alguém... Faltava a meia, daí ia achar a meia, faltou a camisa, faltou não sei o quê, porque eles estavam deixando para arrumar o uniforme na última hora de manhã. Né? Bom, conseguimos, então passamos essas 2 etapas, que é conseguir um e outro, e agora temos que desenvolver as mudanças. Então eu tenho uma etapa aqui que é dizer o que a gente vai mudar. Nesse processo, é muito importante o envolvimento das pessoas. Porque se um pai chega e diz, ó, o negócio vai ser assim, pá. Impõe, né? Já era. Já era. Poderoso, então, aquilo virou, né? Ele vai fazer tudo para não acontecer daquela forma. Agora, se a gente joga e começa a fazer perguntas e ver como que essas pessoas podiam dizer, daí a pouco um fala, não, a gente tinha que arrumar a uniforme antes de dormir. Claro, isso era lógico, mas eu não posso falar isso, eu tenho que deixar que isso venha deles. Concorda? Todo mundo concordou com a ideia daquele que não era o maior, era do meio que estava ali, que ficou contentíssimo que a ideia dele foi a ideia que aceitada pelos grupos. Envolvemos a mãe, que também ajuda nesse processo da roupa lá, dos uniformes. Vamos tentar providenciar isso, então eu tinha que envolver eles para arrumar, cada um tem a sua responsabilidade de arrumar, não importa se tem 4 ou 12 anos, vai colocar aonde? Então a gente tem que definir muito bem o como. Então vamos definir lá essa etapa, onde a gente vai colocar. Vamos colocar na porta, né, do quarto de vocês, do lado de fora, porque ainda tinha uns que ficavam dormindo, porque eles tinham aula à tarde, então não podia acender as luzes lá, e esse era um problema, né, que isso atrapalhava. Então a gente tinha que procurar no escuro, o uniforme. Então deixar do lado, tênis, meia, calça, camisa, jaqueta, ok. Nesse plano de ação começou, temos que dar um dia de começo, né? E só que a gente começou, e o que acontece depois que você faz um plano de ação? Todo mundo faz, no primeiro, segundo, terceiro dia. Acabou depois do 4º dia. Depois do 3º dia, aí é uma quebra impressionante, né? Voltamos a ter um problema, a estaca zero. Por quê? Porque a gente continua com o problema. A gente só em pensar em resolver o problema não resolve. O problema tem que ser resolvido. O plano de ação tem que viver na prática. Aí, por que a gente faz o plano de ação? Para criar hábitos. Para criar um hábito da pessoa ser organizada,
pensar com antecedência, planejar. Quando você está resolvendo isso, você não está só fazendo isso por uniforme. À medida que você vai incutindo esse hábito nas pessoas, eu estou incutindo o hábito do planejamento. Quando ele for fazer um projeto lá fora, na vida profissional, aquilo vai estar incorporado a ele. E nesse processo eu comecei, junto, paralelo, quando a gente estava fazendo isso, eu comecei a ler um livro chamado 4 Disciplinas da Execução. Por um problema que eu estava desenvolvendo um planejamento estratégico numa empresa. E olhando a técnica e eu vi que o meu problema lá em casa não estava sendo resolvido. E aí, olhando um problema que eles estavam resolvendo para as grandes empresas, para o planejamento estratégico das empresas, tinha lá, ter um objetivo, trabalhar isso em uma medida de direção, ou seja, fazer em coisas menores, isso a gente tinha conseguido fazer. Ele falava de ter um placar empolgante. Putz, eu não fiz placar no meu negócio. E aí o que aconteceu? Eu não fiz e o negócio engolou, eu já estava voltando e a gente tentando refazer, fui lá e vamos implantar um placar. Então, uma das etapas que é um placar empolgante. Como fazer um placar empolgante, né? Eu vou mostrar aí no vídeo depois um negocinho de pontinhos que a gente fez. Esse liga pontos, Esse liga pontos que chegamos ao seguinte, quando todo mundo colocar, a gente vai riscar. Liga, né? Não, primeiro foi cada um que colocava, riscava. Foi bom, eu criei uma nova motivação para aquilo que tinham parado de fazer, voltaram a fazer. Então, você vê que o plano de ação, ele não é uma coisa que se faz o plano de ação, resolve o problema em 2 minutos. Nós estávamos querendo criar hábitos. Um dinamismo que então, exige criatividade, perseverança. Teve a segunda etapa dentro desse processo lá. E aí foram lá o primeiro dia, segundo dia que aquilo ficou na cozinha, todo mundo ia fazendo, só que aquilo começou a ir muito rápido, né? E uns não faziam, e aquilo crescia, e outros faziam. E aí nós continuamos a chegar atrasado, porque se um não fizesse, atrasava. Todo mundo. Todo mundo dançava. Mas o gráfico parecia que todo mundo estava fazendo. O placar não ficou legal ainda. Aí instituímos o seguinte, voltamos a ter fazer problema. Uma reunião. Faz uma reunião, certo? Que é a 4ª disciplina dentro desse processo, e é ter uma reunião frequente para ver os resultados. E isso começou meio informalmente, porque o negócio caía, então a gente voltou a fazer. Nessa reunião, uma das coisas importantes que eu tive que tomar um cuidado muito grande é não querer achar o culpado. Quem que é o culpado? Nós fomos lá por causa desse, é o fulano, é o ciclano. Ali não era, a gente tinha que achar uma maneira de resolver, de um ajudar o outro. Porque num processo desse, a educação também ela é para ajudar as outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, assim, o que é a coisa mais importante da educação? O que você gostaria de um profissional? Um profissional que se preocupa, faz o serviço dele e tem uma visão de ajudar o outro. Então o que a gente falou lá? Somente quando todos colocassem, voltando agora no nosso caso, né? Todos colocassem a roupa, um deles, que seria um deles por dia, ia checar-se todos eles e daí ia começar a ligar os pontos. Isso foi importante porque diminuiu a velocidade dos pontos, consegui fazer com que eles tivessem a preocupação de ver quem não estava acontecendo. Quando eu coloquei que tinha que estar de todos e uma pessoa aí, então eu vou pegar a meia de todo mundo. Ótimo, começou um trabalho de sinergia. Pega a meia de todo mundo, o outro, quando eu for pegar a minha camisa, já pego do meu irmão. Então começaram um a ajudar o outro. Então o plano de ação que é para resolver uma coisa, começou a resolver outros problemas e desenvolver outras etapas. E aí a gente continuou dentro desse processo por algumas semanas, até que a gente conseguiu entrar numa estabilidade. Foi divertido, né? A gente construiu. Claro, teve momentos chatos, teve momentos de tensões, tiveram, mas a gente resolveu junto, né? Para isso aí.